Depois de alguns problemas técnicos, vamos começar o nosso vídeo. Chefe Rubens falando de algum lugar do Rio de Janeiro. E hoje a gente vai continuar a nossa saga de falando de unidade. Eu criei um método SAGUR de serviço, alimentação, gestão e unidade. Quando eu falo de unidade, eu falo de RH, recursos humanos, recrutamento e seleção, treinamentos, um monte de coisas relacionadas a isso, desenvolvimento de pessoas. Isso é muito importante na área de alimentação, em todas as empresas, né? Pequenas, médias e grandes portes, e na área de alimentação nem se fala. Hoje eu trouxe uma visão da Inside Brasil. Então a gente vai falar sobre a estratégia de recrutamento e seleção na visão deles. Vamos ver, a gente separei um vídeo bem legal para a gente ver e trocar ideias sobre isso. Recrutamento e seleção é uma parte muito importante na área de alimentação, principalmente. A gente precisa ter um turnover muito baixo ou aceitável, e isso é muito importante. Isso relaciona muito pessoas. A parte de gestão a gente precisa ter quando a gente já tem essas pessoas trabalhando para a gente. Mas assim, quando a gente fala isso é certo ou errado? Engano seu, assim. A parte de gestão começa no pré-recrutamento, recrutamento, e depois do recrutamento que a pessoa já passa a ser funcionário, a parte de gestão de pessoas. Gerir é muito importante. Então, a parte de gestão já começa na seleção de currículos, na direção, na estratégia que você pensa relacionado a contratações. E aí, essa estratégia tem muito a ver com os valores que você tem para a sua empresa, para o seu negócio, no caso. Vamos ver aqui, todos os créditos aí a Inside Brasil, ele vai passar provavelmente vamos ver aqui. Pessoal, eu sou o Felipe da Mindsight, sou o responsável pela área de sucesso do cliente da empresa, e nessa sequência de vídeos a gente vai falar sobre recrutamento e seleção de verdade. Então nesse primeiro vídeo, a ideia é falar sobre como é possível fazer processos de recrutamento e seleção que tragam resultados de verdade, e como fazer esses processos também orientados à estratégia da empresa. Você sabe o quão importante é o processo de recrutamento e seleção para a sua organização? Qual é o impacto que ele gera? É muito importante a gente falar sobre isso, porque o recrutamento e seleção é a porta de entrada dos talentos da sua empresa. Essencialmente, a gente está falando da atividade que vai ajudar a formar o capital humano da organização. Às vezes, uma empresa costuma pensar em formação de capital humano olhando só para treinamento e desenvolvimento. E não é que isso não ajude, geralmente apoia. Mas se desde o início a gente olha para as pessoas que têm as habilidades certas, os traços de perfil mais adequados. Isso é muito importante. Isso aí foi o que bem no começo o que eu estava falando. Não basta só olhar para os treinamentos depois que o funcionário já está. Porque também não adianta você pegar uma pessoa que não seja engajada nos valores ou naquilo que você propõe para sua empresa. Então, você precisa estar alinhados com esse propósito, senão não faz sentido. Você vai perder tempo, você vai ter que recontratar determinado tipo de atividade, a gente já poupa um esforço considerável no treinamento e desenvolvimento e já olha para as pessoas que tendem a performar melhor nas posições que elas vão se encaixar. Que tipo de característica a gente está querendo dizer quando fala sobre essas avaliações que são feitas para recrutamento e seleção? Essencialmente, a gente está falando de habilidade cognitiva, traços de perfil, facilidade de aprender novos conteúdos. Tudo isso é importante para a gente identificar as pessoas certas. E o que acontece se a gente não faz esse tipo de atividade? Pode gerar alguns retornos negativos para a empresa. Então, por exemplo, eu posso ter uma baixa de produtividade no meu corpo de colaboradores porque eu não acertei muito bem o meu processo de recrutamento e seleção. Isso impacta também o turnover, o engajamento e uma série de outros fatores voltados para um bem-estar organizacional. Por isso, a gente precisa pensar na nossa estratégia de recrutamento e seleção com base em 2 pilares. O primeiro deles está linkado com as diretrizes estratégicas da organização. Então, o que a gente quer dizer com isso? Eu preciso atrair um público de candidatos que esteja bastante coerente com o lugar onde a minha empresa quer chegar. Isso a gente está pensando, por exemplo, em pessoas que estejam alinhadas à cultura da empresa e que também sejam o nosso público-alvo para quem a gente vai direcionar o nosso Employer Branding.
sempre pensando realmente aonde a empresa quer chegar e qual tipo de colaborador vai apoiar nessa chegada. O segundo pilar que é importante a gente olhar também são as diretrizes voltadas para performance dentro de uma posição. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma análise do job, quais são as habilidades que um profissional deve ter para performar bem dentro de determinada atividade. É nesse sentido que é importante destacar super direitinho o que a empresa procura para acertar no momento da contratação. O mercado geralmente não faz isso, mais ou menos vai atirando para todo lado. A ideia costuma ser pegar aqueles currículos onde tem profissionais mais qualificados. Isso é muito importante porque essas diretrizes específicas, a habilidade de aí eu coloquei eu anotei aqui direitinho, porque eu gostei dessa segunda diretriz dele aí. Identificar a pessoa certa. Aí você fala, mas identificar a pessoa certa é difícil? Com certeza é difícil identificar a pessoa certa, mas por isso que ele fala em estratégias de recrutamento e seleção. É exatamente isso. Ou fazer questionário, ou fazer alguma... Qual é a palavra que a gente pode falar? Pode falar alguma dinâmica relacionada à sua área, tem tudo uma estratégia relacionada a isso, mas a gente precisa se alinhar e ser estratégico, porque assim, a gente contratando a pessoa mais próxima possível do que a gente precisa, é mais fácil treinar, é mais fácil. Então o que ele fala aí tem todo sentido, a gente precisa ter estratégia relacionada a isso. E a partir disso ir trazendo para a empresa. Só que isso pode virar um bicho de sete cabeças se a gente não tem uma estratégia por trás. Existe um dilema bastante interessante para a gente ficar de olho, que é uma matriz entre potencial e experiência. Não necessariamente um profissional que tem uma experiência maior é aquela pessoa que vai dar certo na sua empresa ou na posição que você está buscando. É muito importante. Importantíssimo. Então, ele vai terminar de falar, mas assim, só para não pegar o raciocínio, para eu falar o meu e depois a gente trocar, eu prefiro uma pessoa com potencial, que ela tem um potencial e tem uma vontade, do que uma pessoa com experiência sem vontade, sem aquela gana. Então isso é muito importante, essa matriz é perfeita, assim. É importante a gente considerar o potencial dessa pessoa versus o conhecimento necessário que ela precisa para determinados cargos. Se a gente está falando, por exemplo, de posições mais de entrada, geralmente os conhecimentos são menores, e aí vale a pena apostar no potencial. No próximo vídeo dessa sequência, a gente vai falar um pouquinho mais sobre potencial e talentos. Qual que é a diferença entre esses dois termos e como que a gente pode fazer para, num processo seletivo, identificar os candidatos com maior potencial. Te espero no próximo. Então todos os créditos aí é Mindside, né? Então, recrutamento e seleção, a gente vai trazer muito mais, a gente vai falar muito mais de recrutamento e seleção, vai trazer muitos outros olhares em relação a isso, foi só o primeiro. Muito interessante isso, gostei. Essa matriz dele, potencial e experiência, precisa entender muito isso. Às vezes a pessoa quer muita gente com experiência. Nem sempre a pessoa com experiência ela vai trazer ela vai te suprir as necessidades, porque assim, você pode perder um tempo ali com um cara que é potencial, mas depois ele vai deslanchar e vai dar certo na sua empresa. Então é muito importante a gente ter isso. Era isso que eu queria trazer, recrutamento e seleção, mais uma parte de unidade. Espero que vocês tenham gostado desse Mindside aí, das ideias da Mindside, de recrutamento e seleção. Eu acrescentaria algumas coisas a mais. Vamos ver outras visões para a gente ter para a gente trocar uma ideia. Eu vou falar muito sobre recrutamento e seleção, muito importante, estratégias. Como eu falo, gestão de recursos humanos, de pessoas, ela começa ali no quando eu falo pré-seleção, questão de separar currículo e tudo. Então a gente precisa ser estratégico para a gente recrutar as melhores pessoas o mais próximo possível. Eu aposto no potencial, gosto de apostar mais no potencial, mas às vezes você precisa também de uma pessoa com experiência. Então você precisa saber dosar isso para a gente ter uma empresa equilibrada. Mas era isso, até o próximo vídeo, deixe o seu like, suas dúvidas deixem também, até o próximo vídeo, Chefe Rubens de algum lugar do Rio de Janeiro.